Já estamos com o YouTube ligado. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite aos participantes do Beto no Mundo. Estamos com Francisco Marshall, especialista no mundo grego, que nos coparticipa nesta apresentação especial. Então, o Chico estava falando de Siracusa, daqui a pouco a gente chega lá e vamos mostrar para vocês, então, todas essas belezas. Nós estamos no 68º episódio da série Beto no Mundo, levando vocês hoje para o sul da Itália. Né? Todos vocês me conhecem, né? Então, ao longo desses 2 anos de Beto no Mundo, sabe que eu já percorri 142 países, nos 6 continentes, sou apaixonado por viagens e por descobertas, e sempre seguindo o conceito que nos traz a Trip Travel há 34 anos, que você sempre volte diferente de uma viagem. Seja o meu intercâmbio nos Estados Unidos, estágio na Iugoslávia, trabalho na Suíça, mas principalmente o ano sabático que eu passei na Ásia. Ao retornar, abri a Trip Travel, que nós estamos agora em 2022 comemorando 34 anos de viagens, intercâmbios, né, trazendo o conceito de intercâmbios, de cursos no exterior aqui para o Rio Grande do Sul, desde 2016, com a chancela Virtuoso, concedido às melhores agências de viagens do mundo. Os nossos Grand Tours, o Missia Roche foi professor do Francisco Marshall e meu, e de muitos dos que estão nos assistindo, o grande humanista intelectual francês, que concebeu as nossas viagens de imersão cultural, os nossos Grand Tours. E, ao longo desses quarto de século, né, nós já fizemos mais de 40 edições de Grand Tours, cobrindo 70 países nos 6 continentes, né, cobrindo ali o 80% do planeta, né? E óbvio, eu tenho compromisso com vocês de fazer toda a África Negra. Temos aqui um monte de ilha do Pacífico que ainda temos que desvendar juntos. Com isso, abro a sessão do sul da Itália, 68º episódio do Beto no Mundo. Então, na Itália, capital Roma, língua oficial italiana, a religião majoritária é católicos, um país com 300 mil quilômetros quadrados, 60 milhões de habitantes, um PIB de 35 mil dólares. E as imagens que nós vamos estar vendo e os comentários do Dr. Marshall estão relacionados a essa experiência que nós tivemos em 2018, que foi o Studio Tour Itália Grega, né? Essa região entre Nápoles e a Sicília, com parques arqueológicos e museus impregnados da presença grega, que se iniciou no século VIII a.C. e que se estendeu por mais de 1000 anos. Então, e ao longo do trajeto, a gente teve o privilégio, né, da presença contínua do Marshall, nos ensinando em loco a arte e a arqueologia, a literatura, a filosofia, os mitos e o teatro dessa pródiga parte do planeta, do mundo grego, no sul da Itália. E que nós vamos reproduzir com vocês, né, ao longo desta noite. Então, Francisco Marshall, historiador, arqueólogo clássico, professor titular da URGS, especialista em História da Grécia, com doutorado na USP e pós-doutorado em Princeton e Heidelberg, fundador do Estúdio Clio, onde realiza um ciclo de expedições culturais que apresenta e comenta o que há de mais belo e importante na cultura grega, junto aos seus cenários e acervos. E aqui, os nossos expedicionários do Estúdio Clio Tour 2018, né, com vários vocês aqui presentes, que participaram dessa imersão cultural. O Estúdio Clio Instituto de Arte e Humanismo, fundado em 2005, para oferecer ao público uma agenda original de atividades culturais, e realiza o Estúdio Clio Tour, em que se valoriza a formação pré- e pós-viagem com um programa de atividades de formação por expedicionários. Então, um ano antes, né, hoje nós já vamos estar lançando o Estúdio Clio Tour 2023, e logo já começam toda uma série de palestras e eventos nos preparando para essa grande viagem. Então, eu passo a palavra para o Chico,
para nos falar um pouco, né, Itália grega, o que é isso, né? Então, para a gente, no mapa na nossa frente, a gente entender um pouco melhor. Neste mapa, é um fragmento de um mapa mais amplo que aparece como em todo o Mediterrâneo se distribuíram os espaços no primeiro milênio entre colônias gregas, aqui marcadas em retângulos vermelhos, e colônias fenícias, aqui marcadas em retângulos amarelos. Então, vejam que na Sicília, bem ao sul, há uma parte ocidental que foi ainda colônia fenícia, e predomina ali, como no restante do sul da Itália, de Nápoles para baixo, essa mancha rubra que marca a fundação de cidades que se tornaram, desde a sua origem, locais muito prósperos e que não têm a relação que tem, por exemplo, as colônias na América com a metrópole europeia. Muito pelo contrário, são cidades que prosperaram com plena independência e foram mesmo vanguarda em várias questões de arquitetura, de arte e de filosofia. E isso aparece no que se vê nesse cenário, meu caro Beto e todos aqui presentes. É um pedaço do mundo grego, né? É um pedaço muito lindo, muito brilhante do ponto de vista do que sobra dele na paisagem, que são arquiteturas de templos e coleções em acervos de museus e cenários fabulosos. Não apenas gregos, mas, claro, os romanos se fizeram herdeiros desse legado, transformaram a seu modo os estilos de vida e os conhecimentos, mas sempre conectados com o mundo de mito, cultura e imaginação dos gregos. É o que se vê, por exemplo, que aparecerá nessa apresentação do Beto, com o estilo de vida de Pompeia, claro, uma cidade romana, um período de grande riqueza no Império Romano, a erupção que pôs fim a Pompeia ocorreu em 79 depois de Cristo, ela estava no seu apogeu, reconstruída de um terremoto. Mas o que se vê ali são imagens do mundo grego, de poesia, teatro, pintura, estilos de vida, e, portanto, é possível percorrer esse cenário vendo também índices, ou seja, pistas com as quais nós reencontramos o mundo de Empédocles de Agrigento, de Parmênides de Eleia, de Arquimedes, de Ésquilo, Sófocles e Eurípides nos teatros e coleções de museus extraordinárias. Vejam aqui na ilha da Sicília, bem ao sul, onde nós damos início a esse tour, já vemos um território que, partindo de Palermo, bem na extremidade ocidental da ilha, segue-se um percurso litorâneo que é simultaneamente memória grega e paisagens esplêndidas, onde se destaca a Agrigento, de Empédocles, e também de Luigi Pirandello, não? O célebre prêmio Nobel de 1923, literato e dramaturgo de primeira grandeza do século XX. Quando nós vamos a um local desses, meu caro Beto e todos os demais, as memórias estão vivas, não é preciso grande esforço para encontrá-las latentes na paisagem. Então, aqui nesse mapa, designa exatamente o território que nós apresentamos, com as suas relações com as cidades gregas e os seus dialetos, e eu destacaria aqui dessa paisagem o sítio bem ao sul de Agrigento, que aparecerá nessa apresentação, maravilhosamente, Siracusa, na extremidade oriental da ilha, que foi uma das cidades mais ricas do mundo antigo, o norte, já na Calábria, ou seja, na ponta da bota Reggio Calabria, onde hoje estão em exposição os famosos bronzes de Riace, considerados a Mona Lisa da história da escultura, e dali toma-se um rumo em direção a Taranto, lá na Apulia, agora no salto da bota. Foi uma das mais prósperas colônias gregas, que conectava o mar Jônio com as rotas do Adriático, do interior da Itália, uma cidade igualmente adorável. Dali cruzamos o sul da Campania, a Apulia, em direção a Paestum, que aqui é identificado como Pesto, onde estão os templos mais antigos da arquitetura grega e, igualmente, um museu fascinante que abriga, entre outras obras-primas, a tumba do mergulhador. E dali, quem estiver nessa região e não for a costeira amalfitana,
está desdenhando um dos melhores cenários de prazeres e belezas da vida. Então, é claro que o nosso planejamento turístico visa também desfrutar de ótimos hotéis, instalações e cenários turísticos, né? Costeira amalfitana, seja em Positano ou em Amalfi, o nosso rumo e coroamento da expedição é, naturalmente, Pompeia, sua arqueologia e toda a fantasia que há nesse sítio fabuloso. Tudo isso podemos chamar de Itália grega, pensando na fonte e nas mutações dessa tradição cultural ali muito espetacular. Francisco, até essa questão das cores, das diferentes regiões das quais eles vieram, essas cidades constituíam uma confederação, eram cidades-estados independentes, qual que era a relação entre elas? Nesse mapa, marca as fontes dialetais, as identidades dialetais, que, por sua vez, correspondem às regiões da Grécia de onde procederam as colônias. E entre esses dialetos havia nuances, pequenas variantes, que não chegam a ser tão contrastantes quanto as que há entre o português e o espanhol, por exemplo, e são bem próximos, né? Essas romances do latim, que podemos facilmente compreender um e outro, né? Mas tem diferenças, é claro. Para eles, para os antigos, essas diferenças eram bem sensíveis e significavam, em várias ocasiões, o critério com o qual fariam acordos militares e se tornariam aliados em confrontos ou em relacionamentos comerciais. Então, na Guerra do Peloponeso, por exemplo, Atenas resolveu invadir Siracusa, que está bem ao sul, porque Siracusa estava conectada com Esparta, do sul do Peloponeso, na Lacedemônia, dialeto dórico, guerreiros dóricos. Então, Atenas, para fustigar Esparta, invadiu Siracusa, que, por sua vez, era uma peça estratégica na economia e na sociedade do Mediterrâneo. Então, Beto, assim atuavam essas relações dialetais, favorecendo alianças bélicas e comerciais. E, apesar disso, há elementos comuns a todas elas: o panteão olímpico, a língua grega, os avanços da arte, da arquitetura, da filosofia, terem Homero como a fonte de memórias culturais, comportamentos, referências, e tem, claro, um sentimento de helenitude, de se sentirem helênicos nesse território. Essa a diferença que há entre esses dialetos e as suas identidades. Muito obrigado, Chico. Então, por exemplo, na cor arroxeada está o jônio, que é o dialeto de Atenas, né? E também das colônias na Ásia Menor. Então, isso favorecia a migração de filósofos da Ásia Menor para a Península Itálica, ocupando essas regiões, né? Foi o caso de Pitágoras, que veio de Samos, uma ilha junto a Mileto, e migrou para o sul da Península Itálica, se estabeleceu em Crotona, numa região próxima da ocupação jônica também. É o caso da Eleia, de Parmênides, com a mesma característica. Perfeito. Gente, então agora eu vou seguindo. Aqui eu queria apresentar parte do nosso grupo, que tá aqui conosco e que embarcaram, então, de Porto Alegre para essa imersão na cultura grega no sul da Península Itálica. A gente desembarcou em Palermo, que testemunha os vários estágios do domínio antigo e moderno na região, que resultou na composição de um rico mosaico cultural estampado no patrimônio histórico. Então, aqui nós temos Palermo, que desde sua origem fenícia, em 734 a.C., depois ela experimentou o domínio romano, e com as guerras púnicas, depois das guerras púnicas, ela cai em domínio romano, seguindo pelo período de vândalos e ostrogodos, bizantinos e finalmente árabes. Então, aqui nós temos um mapa da Península Itálica no ano 1000, onde a Sicília estava toda de verdinho, Ela, durante um século e uns 160 anos, ela foi um emirado árabe. E
Depois, os normandos, né, que vocês sabem as histórias dos vikings, que vêm, eles começam a se assentar no que é hoje a Normandia, fazem um acordo com o rei francês para impedir que continuem esses avanços e cede as terras onde vai formar a Normandia, que daí nós vamos ter o Guilherme, o conquistador que conquista a Inglaterra, e parte desses normandos se estabelecem, já cristianizados, se estabelecem na Sicília. E então, eles vão derrotar os árabes e vão ficar até 1194, e é um período dourado para a Sicília. Nesta época do reinado de Roger II, que o rei Dionísico, retratado pelo compositor Karol Szymanowski, na ópera de 26, que o Chico pode falar um pouco mais sobre isso, né? Ele edifica a Monreale, que nós vamos ver, e a Capela Palatina, que é, assim, uma riqueza de mosaicos bizantinos que a gente está mostrando para vocês, né? Então, aqui, ela está junto à Assembleia Regional, que era o sítio do poder durante séculos e séculos, né? Nós temos a Capela Palatina, que é uma das atrações que a gente visitou. Queres falar alguma coisa sobre o rei Dionísico, Chico? Então, o Szymanowski compôs essa ópera que ilustra um dos monarcas normandos de maior impacto no reino da Sicília, e ele é assim chamado porque é também um homem de música, de arte, de poesia, e que infundiu isso no estilo de vida de Palermo no tempo em que lá governou. Agora, lá em Palermo, propriamente dito, as basílicas bizantinas são realmente um dos esplendores da arquitetura na Itália e deste período. E ali se vêem as interações entre a memória clássica, islâmicos, cristãos do norte, e, evidentemente, aí ultrapassa o universo, que era a herança grega, para encontrarmos esse fascínio das interações culturais em Palermo. Aí estamos olhando de frente. Igualmente, a Biblioteca Palatina, com seus mosaicos e estrutura de castelo, é algo fenomenal desse cenário de Palermo. E quem vai lá, se tiver muita sorte, verá algo maravilhoso no Teatro Massimo, que é um dos melhores teatros da Itália, imortalizado nas cenas finais de O Poderoso Chefão 3, recentemente. E, dentro desse período normando, além da Capela Palatina, nós temos Monreale, que é um complexo religioso, onde tem a igreja, também com esses mosaicos fantásticos, né? O trabalho de piso, o trabalho nas paredes, e esse trabalho aqui no altar, né? Maravilhoso, com todos o mosaico, né? Essa composição de milhares de peças juntas, formando esse conjunto maravilhoso, que nós vamos ver depois também em Vila Armerina. E do lado da igreja, né, nós temos o mosteiro. Então, o mosteiro do período normando, né, então, exatamente a preocupação após a vitória contra os árabes e muçulmanos, né, de mostrar todo o poderio cristão, né, da nova ordem que estava governando a ilha. Então, toda uma um renascer do cristianismo, né, depois desse século e meio de dominação islâmica. E ali nós estávamos passando, né, e tinha esse monge e artista trabalhando na recuperação ali dos pilares, né? E nesse período normando, nós temos o Palácio de Normandy, que foi construído sobre os assentos púnicos, e depois do czar árabe, e no século XII, então, vão construir essa fortaleza, que vai ser a sede do poder de todos os sucessivos conquistadores, e foram muitos.
né? E desde 1947 é a sede da Assembleia Regional Siciliana. Aqui algumas vistas do interior desse prédio, né? E após o período dos normandos, nós vamos ter 70 anos sob domínio do Sacro Império Romano. Depois vai para a Casa de Anjou. Carlos I, filho de Luís VIII, ele recebe a Sicília e ele vai ser o primeiro soberano capeto da Sicília, né? E vai isso até quando cai sob domínio ibérico, no início do século XIII, no final do século XIII, e vão ficar durante 4 séculos nas mais diferentes formas, né? Até chegar à era do Reino de Aragão, depois, quando os Habsburgos ligam desde a da Áustria até a Espanha, formando o grande império de Carlos V e Filipe II, nós vamos estar sempre aqui na Sicília sob esse domínio latino. Dessa época é o Palácio Sclafani, né? E depois dos ibéricos, né, Palermo passa a ser governada pela dinastia francesa dos Bourbons, até a entrada, finalmente, de Garibaldi e suas tropas no dia 27 de maio de 1860. Então, só tão recente quanto uns 160 anos atrás, né, que passa a ser, né, exatamente quando é constituída, é unificada a Itália, que a Sicília, que teve todas essas influências externas, fenícia, cartaginesa, grega, romana, normanda, árabe, Bourbon, né, finalmente vai ser integralmente italiana, né? E como marco dessa nova era, a edificação do Teatro Máximo, que o Chico comentou há pouco, né, inaugurado em 1897. Então, com isso, nós temos Palermo, né, que é uma cidade fascina por causa de toda essa estratificação, né, na arqueologia de todos, e na arquitetura, né, de todos esses períodos históricos e dos vários dominações. Mas é, sobretudo, andando nas ruas de Palermo, que a gente vê a cultura siciliana, a cultura humana, né, que faz a Sicília tão peculiar. E todo final do dia, no Estúdio Clio Tour, nós terminamos com uma atividade que o Francisco vai nos falar. Isso é uma das glórias do nosso Estúdio Clio Tour Trip and Travel, que é o lunetaço. Vocês estão vendo aqui bem à esquerda da imagem, à direita do grupo, nosso querido Fulvio leva a tiracolo o estojo fino de pelica, muito leve, elegante, dentro do qual vai uma taça de cristal. Nomeia-se a comissão do vinho, que é encarregada de, nos pontos selecionados, escolher os melhores vinhos. A gente faz uma vaquinha ali, facilmente se habilita a comprar vinhos maravilhosos, como neste caso foi o primeiro lunetaço em que fomos à Fonte da Vergonha, no centro de Palermo, desfrutar de vinhos e brindar e celebrar a vida, como fazemos no topo de Delfos, em Creta, ou como agora, recentemente, no coração do templo de Baco, em Baalbek. É isso aí, o lunetaço, Leo. Olha a alegria de quem está nesse momento, é indizível. É isso aí. Então, depois de um dia de tantas descobertas, é o momento de brindar, né, todo esse conhecimento compartilhado, essas curiosidades, né, conceitos que a gente, de estética, de filosofia, de arquitetura, que a gente desenvolve ao longo da jornada. E, seguindo de Palermo, em direção a Agrigento, nós vamos passar por 2 sítios arqueológicos importantes. O primeiro, Segesta, que vai ser a nossa primeira parada em termos de ruínas arqueológicas, apresenta vestígios de um templo monumental edificado pelos Elímios, um povo antigo da Sicília que reivindica origem troiana.
E eu vou convidar o Chico para nos falar um pouquinho mais sobre Segesta. Ali está esse templo fascinante, que é a prova do efeito que teve a cultura grega com a sua espetacularidade e com os métodos que desenvolveu. Porque os helínios foram capazes de ver, aprender e imitar a arquitetura grega, e, nesse caso, uma edificação monumental, lindíssima. Por terem essa mítica origem troiana, os romanos pouparam os helínios nas suas campanhas na Sicília, uma vez que a Roma também tem uma origem troiana, a cidade onde nasceu Enéas, filho de Vênus com Anquises, que de lá migrou, passou por Cartago, teve um breve romance com Dido, rainha Dido, e, por fim, chegou ao Lácio, onde, derrotando Turno, implantou a nova soberania, da qual, 2 gerações adiante, viviam Rômulo e Remo, e, por fim, Roma. E isso, claro, era uma memória forte em Roma. Vocês estão vendo a estrutura efetivamente monumental no cenário, que inclui, no topo da colina adjacente, um teatro romano belíssimo, porque de lá também se tem uma visão de toda a paisagem, de todo o vale dessa região. No slide anterior, o Beto comenta ali, põe nas 2 imagens anteriores, Beto, por favor, o uso que desse cenário fizeram os irmãos Taviani, esse filme que é dedicado a Luigi Pirandello, Caos. Então, é uma das mais belas obras da história do cinema, e a cena inicial é um sobrevoo muito poético sobre esse cenário encantador. Pode passar, Beto. Aqui as nossas atrizes no teatro. Marta, Maria e Fernanda. E essa era a vista lá de cima, então, do teatro nós tínhamos toda essa vista maravilhosa, né? E, seguindo de Segesta, isso se faz normalmente eu sugiro isso, sai de Palermo, passa a manhã em Segesta, a tarde em Selinunte e termina o dia em Agrigento. Então, nós vamos seguir agora para Selinunte, fundada em torno de 650 a.C. por colonos de outra cidade grega, da Sicília, que é Megara e Blaéa. E aqui nós temos esse complexo de ruínas e templos monumentais, que novamente eu convido o Francisco a fazer seus comentários. Em Selinunte, temos os templos, que são realmente muito bonitos, notáveis, mas também a estrutura urbanística, o planejamento ortogonal, racional, de origem milésia, lá da fonte, na Ásia Menor, de onde veio não apenas a filosofia, mas referências metodológicas do pensamento racional, e que aqui estão muito bem exemplificados na estrutura de Selinunte. É um lugar à beira-mar, lindíssimo. Quando o visitamos, geralmente na primavera, o capim e o cenário já estão dourados e com papoulas emoldurando aquele local. E como ele não foi muito reconstruído, ele teve uma reconstrução apenas parcial, a maior parte dos vestígios estão assim jogados na paisagem, que nos permite ver de perto a grandeza das colunas. Lá, colunas construídas em tambores, né, de um dos grandes sítios arqueológicos da Sicília e da Itália grega. E a sorte e o azar, né, de Selinunte é que ela foi conquistada lá pelos cartagineses, né, na Primeira Guerra Púnica, entre 264 e 241, e na sua retirada, em 250, eles destruíram. E, com isso, ela ficou esquecida até ser redescoberta e com arqueologia moderna. Então, nós temos uma área bastante extensa e, por isso, os templos são nomeados A, B, C, D, E, né? Porque se tem menos informações de outros lugares em função desse grande lapso de tempo e de falta de registros, né? Mas, para terem uma ideia do que era os tamanhos, a monumentalidade, então, desses pilares, né, aqui em blocos, né, estou eu aí funcionando como o diâmetro do mesmo. E de Selinunte a gente chega ao coração
do mundo grego em termos material, né, preservados em Agrigento. Agrigento, que era Acras dos gregos, Grigente por muitos séculos, até que Mussolini retoma o Agrigento antigo. Então, bem-vindos a Agrigento, ao Vale dos Templos. O sítio foi berço do filósofo Epêndocles de Agrigento, serve por sua doutrina dos elementos, que o Chico vai comentar com a gente. Em Agrigento está o Vale dos Templos, com remanescentes de 17 templos, entre os quais 2 dos mais bem conservados da arqueologia antiga, que é o Templo de Juno e o Templo da Concórdia. E eles foram preservados, o Templo da Concórdia especialmente, porque ali, por muito tempo, funcionou uma basílica. Esse é o Templo da Concórdia, muito bonito. E, além disso, atrás dele o Templo de Héracles, um grande templo olímpico, e um museu muito bonito, com amostragens de arqueologia, de cerâmica, da cultura material do sítio extraordinário e reconstituições. Empédocles conta entre os principais pensadores do mundo antigo. A visão dele sobre os elementos é um avanço no pensamento físico que vem de Tales, significou uma revolução à sua época e envolveu também estudos de astronomia, de geologia, de história da linguagem, que colocaram Agrigento definitivamente no mapa da história da filosofia. E, além disso, além de Empédocles, que lá nós podemos rememorar e comentar um pouco mais intensamente, porque é o seu cenário, ali é também a cidade do nascituro do Luigi Pirandello, como bem mostra aí o Beto, nessa legenda da imagem, né? 6 personagens à procura de um diretor, uma das suas principais obras, né? Um pensador fabuloso da aurora do século XX. Não há demais lembrar também que, desde o final do século XVIII, mas especialmente início do século XIX, Agrigento foi o destino predileto de poetas, pintores, gente de cultura da Europa do Norte, que vinham ao Mediterrâneo em busca de luz, um clima ameno e imagens intensas da memória clássica. Então, há muitas pinturas e referências na história cultural europeia do Norte que tem como modelo exatamente essa Agrigento que temos aqui em vista. Um cenário absolutamente adorável na Sicília. E falando aqui, colocando algumas peças do Museu de Arqueologia de Agrigento, né? Todo esse drapeado fantástico, né? Que a gente se encanta, né? E aqui foi um dos locais que o Chico nos deu uma aula in loco, né? Avançando peça por peça, né? Mergulhando na história, nas correlações, nos mitos, né? E que isso é o que nos enriquece tanto toda viagem, e de ter um acompanhante cultural de início a final, as amarrações, os elos, a corrente do conhecimento vai ficando cada vez mais forte, porque em cada local a gente adiciona mais alguma informação, né? Por isso que as viagens culturais são tão instigantes. Então, só para comentar essas 2 imagens que temos em tela, à esquerda, pode voltar, Beto, uma imagem, por favor. À esquerda de vocês, na tela, é um dos Atalantes, né, ou Atlantes, que eram figuras monumentais integradas à colunata externa do grande templo de Zeus, que ficou inacabado no mundo antigo, e que aparece em maquete aqui do lado direito. Caso concluído, teria sido o maior templo do mundo antigo. E um tamanho maior que de um campo de futebol, para terem uma ideia. Tá? Então, a escultura tem uma dimensão sobre-humana, essa que estamos vendo em tela tem quase 9 metros, né? E apenas parte da coluna central. E à direita, nós temos uma imagem muito representativa da transição da arte arcaica para a arte clássica. Num mármore de Paros, extraordinário, um efebo com já detalhes da anatomia clássica, mas aquela rigidez do estilo arcaico. Uma das obras-primas dessa coleção. E
seguimos, então, de Agrigento, atravessando a caminho leste, a ilha da Sicília, em direção a Piazza Armerina, onde a gente parou para almoço. Então, cada uma dessas paradas, né, nos fazia retomar a vida cotidiana siciliana, né, com sua movimentação, né, ou aqui passando pelo Teatro Garibaldi, a sua igreja, e Piazza Armerina foi a base para nós visitarmos a Vila Romana del Casale, né, que o Chico vai nos apresentar. É o maior conjunto de mosaicos romanos visitáveis. São 3.600 metros quadrados de mosaico. Trata-se de uma mansão de uma pessoa de... Segura nesse slide, Beto, um pouquinho. Uma pessoa de grande riqueza, que tinha muitos escravos e esbanjava recursos que aparecem nessa construção monumental. Então, assim, há discussões sobre quem era esse personagem. O nome vem de um mosaico que está na área dos cômodos, dos quartos da casa, e no centro dela tem essa visão muito idílica, muito inspirada e bastante erótica de um casal que está no centro de uma guirlanda, dando glória ao beijo amoroso que ali tem um poder incandescente. Vejam que a moça, que seria então a esposa desse casal, já está parcialmente desnuda, ele a agarra pela nuca e senta-lhe um forte beijo, que então fez desse mosaico o ícone dessa vila e o seu nome. Mas há vários outros ambientes, pode ir passando, Beto? Entre os quais o famoso mosaico do biquíni. São as jovens que disputam jogos e vão atrás de palmas que são dadas em prêmio, vestindo, para surpresa do espectador contemporâneo, biquínis, tais quais esses que, do final dos anos 50 e nos anos 60, se tornaram moda nas praias do Ocidente. Então, onde se vê banhos, jogos, cômodos, e o mito grego representado em imagens. Isso é o que há de mais extraordinário na Vila del Casale. E as escavações, elas foram retomadas, tinham sido feitas já iniciadas no final do século XIX, e foram retomadas no pós-guerra, em 1950, pelo arqueólogo Dino Vinicio Gentili, e que ele estudou os diferentes estilos dos mosaicos para definir o período. Inicialmente, ele achava que não poderia ter sido antes do século IV, depois de Cristo, e daí depois ele concluiu que teria ser contemporâneo com a primeira tetrarquia, que é de 285 a 305, então o final do século III. E esta pintura, Chico, que eu acho que era um afresco que tu comentaste bastante para a gente, te lembras? Não, lá é tudo mosaico. Mosaico, mas este todos são mosaicos. E esse é o mosaico do Ciclope e Ulisses. Ele representa o episódio central da Odisseia, quando se revela a qualidade, digamos assim, ética, porque os gregos assim consideravam, de Ulisses, Odisseu, que é a astúcia. Ele está cativo desse monstro íncola, né? Enfim, que aqui está comendo as entranhas de um bode cru, né? Para demonstrar a sua incivilidade. E Odisseu está ali preso, o Ciclope devorou naquele episódio alguns dos companheiros dele, e Ulisses tinha que sair dali com vida e salvar quantos companheiros pudessem. Para isso, então, ele embriaga o Ciclope, e o Ciclope, encantado com o poder daquele vinho, promete um presente a Odisseu, desde que Odisseu revele seu nome. Então ele diz, utis onoma moi, o meu nome é ninguém. E quando ele embebeda o Ciclope, então, o Ciclope diz assim, ninguém, então eu vou te dar de presente dos seres o último a ser devorado. E em seguida cai, e o Ulisses afila e incandesce a ponta de uma lança de oliveira, alusiva a Palas Atena, Minerva, cuja planta é a oliveira, e com essa planta ele fura o único olho do Ciclope, que grita, urra em dor.
os outros ciclopes da ilha acodem em socorro e perguntam: Polifemo, quem te ataca com dolo ou uso de força, que te faz soltar tantos berros na noite santa? E o ciclope então responde: ninguém ataca-me com uso de dolo e força. Então os outros ciclopes, ouvindo isso, dizem: bom, se ninguém te ataca, não temos o que fazer aqui, nem ninguém pode se queixar dos males que os deuses nos enviam. E voltam os outros ciclopes para casa, deixando o Polifemo sem socorro. Com isso, a primeira parte do estratagema é realizada, e a segunda parte seria escapar dessa gruta, o que ele faz, camuflando-se sob o pelo das ovelhas, que devem, de manhã, sair para pastar. Então, o ciclope remove a pedra e sairão todas as ovelhas, a última delas sendo o carneiro, líder do grupo, que, estranhamente, sai por último. O ciclope nota isso, é uma grande cena de suspense da Odisseia. Ele passa a mão no dorso do carneiro lanudo e diz: e tu, meu predileto, que sempre és o primeiro a sair, por que hoje, somente hoje, és tu o último a sair? E está o Odisseu agarrado ali embaixo, né? Amarrado na barriga do carneiro. Né? O que te faz? Parece que quer me dizer alguma coisa, mas no fim sai o carneiro e Ulisses então consegue seu grande triunfo com a força da astúcia superar a selvageria do Ciclope. E por isso esse episódio é o episódio central da Odisseia, está representado na Vila del Casale, quando vocês veem o que significa a cultura grega em tradução romana na paisagem da Itália grega do sul. Maravilha. E são mosaicos, viu, Bar? É mosaico. E muito legal que esse local também estava sendo utilizado pela comunidade local, tinha uma apresentação de música, tinha eventos com uma escola, né? Então, colocando dentro destes cenários da Sicília, tão bonito aqui com as colinas e com os vinhedos, com as oliveiras, né? Essa Vila dei Casali, que combina, né, toda a herança grega e na construção romana. E daí nós vamos mergulhar de novo no mundo grego, na maior, que foi uma das maiores cidades, as cidades mais ricas do Mediterrâneo de sua época, que é Siracusa. Foi fundada em 734 a.C. por coríntios e foi riquíssima na era clássica, que é o século V e o VI a.C., né? Dominada por tiranos. Então, aqui se visita o grande sítio arqueológico de Siracusa, que eu convido novamente o Francisco a nos comentar. Ali é preciso tomar cuidado, porque tem duas variantes do mesmo nome. Primeiro, aquele que é o patrono do teatro, a divindade cujo altar é o teatro, que é o deus que veio de Nisa, Dioniso. Então, aqui vocês veem a plateia com uma estrutura provisória, né, de assentos, para a apresentação nesse festival que está ocorrendo nesse momento. Esses dias eu vi a programação maravilhosa do teatro, que se estende do final de maio ao início de julho. Dia 9 será a última apresentação. E, claro, nessa viagem, como eu disse no início, ver uma peça nesse teatro é um dos momentos máximos, sobretudo fazendo um lunetaço no cenário de Dioniso. Mas, quando é um nome próprio que homenageia o deus Dioniso, então o nome é outro, é Dionísio. E esse é o nome de uma linhagem de tiranos. Tiranos eram autocratas de estilo populista, reformadores sociais, que tomavam o poder e modernizavam as cidades. Claro, com a salvaguarda de que era com o uso de força e contrariando tradições da cidade. Mas terminavam sendo pessoas com grandes recursos e muita importância e financiavam lautamente a vida cultural e artística das cidades, especialmente naquilo que conectava-se com o mundo popular, que é o caso do teatro. O dionisismo é uma religião de camponeses, vitivinicultores, consumidores do vinho. Então, promover o teatro era promover também uma cultura que vinha do campo e se organizava na cidade. Então, conciliava dois pontos
tensos nas relações socioeconômicas do mundo antigo e em muitas eras. Né? E, então, essa era a ação dos tiranos. Esses tiranos, por sua vez, atraíam, com a sua riqueza, muitos intelectuais, artistas. O próprio Platão teve um discípulo que era sobrinho do tirano de Siracusa, do Dionísio. E ficou o Platão tentado a implantar em Siracusa as suas ideias políticas, diferentes das dos atenienses. Platão era um inconformado com a democracia ateniense. Então, quando ele lá chegou, ele tentou fazer a cabeça do tirano, mas se deu muito mal, ele começou a matar os companheiros de Platão e ele terminou se escapando na calada da noite para fugir de barco para Grécia de volta. No caminho teve vários acidentes, quase foi vendido como escravo em Egina. Mas também a outra presença importante, né, a passagem de Platão por Siracusa. Apenas Beto e caríssimas aqui presentes, mais uma prova, mais um vestígio do que foi a grandeza de Siracusa no mundo antigo, uma cidade que rivalizou com Atenas em riqueza e poder. E mais, Atenas não derrotou Siracusa, mas perdeu a Guerra do Peloponeso em grande parte pela derrota na campanha da Sicília, que ocorreu de 415 a 413, que foi o ponto de inflexão que levou Atenas à derrocada ao final do século V. Aí parte do cenário desse Héracles que nós vimos, montado unicamente por mulheres, revertendo o chauvinismo do teatro grego antigo, onde mesmo quando havia personagens femininas brilhando, como Antígona, Medeia, Clitemnestra, era com atores gregos, com dramaturgos gregos, enfim, mulher não subia no palco, podia ir na plateia, no máximo, né? E nessa montagem, tudo foi realizado por mulheres, inclusive, bem escolhido pela diretora, que protagonizou a montagem, o herói de todos os gregos, Héracles, era também uma atriz. Depois fomos para o centro da cidade, lembra, Beto? E numa taverna, no centro de Siracusa, encontramos a trupe lá, brindamos, celebramos, foi um momento de confraternização com arte maravilhoso. E nos fale um pouco sobre a tragédia de Héracles, por gentileza, Chico, que é o que nós vimos lá. Bom, é que a tragédia grega é muito ocupada com o destino dos heróis que se tornam impossíveis na cidade grega do século V, a polis democrática voltada para um regime mais igualitário e menos aristocrático. E nisso, todos os heróis passam por tormentos na tragédia grega. E o Héracles, em particular, tem no seu fado a desdita de ter, em fúria, liquidado parte da sua família. E essa desdita de Héracles se tornou um ponto central para examinar qual a culpa de Héracles, qual a relação que ele tem com o ato de mania, de possessão que o fez, em estado de inconsciência, devorar a família, eliminar a família. Bom, a descrição da tragédia é pavorosa, né? Não à toa, é um tipo de espetáculo que também impressiona pela força do drama, joga os filhos, bate nas rochas, esfacela a cabeça, essas coisas de tragédia, né? E, por fim, deve-se examinar qual o grau de culpa e responsabilidade de Héracles na tragédia. É, sem dúvida alguma, uma das mais belas tragédias de Eurípides. E rivaliza com a Alceste, outra tragédia que tem a participação de Héracles no seu drama. Não, e para nós que estávamos... Nós estávamos à beira de, logo a seguir, sacar a luneta, né, e realizar o que é necessário no Teatro de Dionísio. E ali estou eu com a luneta de... Aí, Beto, Monsieur Beto. Não, então é bárbaro, gente, né? Vocês todos que viajam bastante, né? Como é legal a gente ter essa viagem conduzida, né? Então, tu está ali no teatro e antes da apresentação, né? Ou logo depois, eu acho que foi antes, né? Ter os comentários do Chico sobre o que a gente estava vendo, o que significavam aqueles atos, os símbolos que estavam ali no palco, né? E depois comemorar com um vinho, né? E no Museu Arqueológico de Siracusa também, muitas das peças, e essa aqui
novamente, eu acho que essa é mais uma daquelas peças de transição, né, dos períodos, Chico. Essa já está um pouco mais avançada, Beto. Já temos aqui um contraposto, né, que é essa estrutura de tensão e repouso evidenciada nos joelhos quebrantados da imagem, que distribuem por toda a anatomia, especialmente o torso, um regime de tensões, né, de movimento, de dinâmica. E a arte clássica é guiada também, além das ambições de medida, proporção, simetria e rigor metodológico, mas há também a busca de um ideal de serenidade, no ideal de sofrosina, né? A solução das tensões a um estado de equilíbrio. Então, na escultura clássica, que brilha ao longo do século V e em parte do século IV, frequentemente a cabeça tem uma expressão de serenidade, que até está assim, um pouco em conflito com a tensão vivida na estrutura anatômica do corpo. Essa característica ela é reconstruída na arte da era posterior, a arte helenística, de grande passionalidade, de grande dramaticidade, né? Com o mesmo princípio metodológico. Então, é fácil vermos, Beto e todos os demais, essa assinatura da arte clássica, que é uma anatomia com verossimilhança, com grande espacialidade, movimento. São escultores que conheciam anatomia, o regime muscular e mesmo arterial e anatômico do corpo, com grande riqueza e precisão, mas, ao mesmo tempo, com esses ideais, né, de equilíbrio que marcam a arte clássica. E nós ficamos na parte de Siracusa, na semi-ilha ou ilha de Ortiglia, que eu vou mostrar para vocês. Então, é super agradável. Então, quem for para Sicília tem que ficar em Ortiglia. Né? Então, aqui tem o pórtico. Do pórtico, tu entra na cidade, grande parte dela é peatonal. O nosso hotel estava aqui logo na entrada, por aqui, e ali se vai até a parte, atravessa-se essa presqu'île, né, até a fortaleza, que, como toda a Sicília, né, acompanhou os diferentes momentos dos senhores dessa ilha, a maior ilha do Mediterrâneo, né, ponto de travessia entre o Mediterrâneo Oriental e Ocidental, e por isso tão disputada por tantas civilizações que ali se estabeleceram. Né? Então, aqui em Ortiglia, na Praça Central, né, essa praça seca, toda circundada por belos prédios, onde nós fizemos nossas refeições, uma fonte maravilhosa, e daqui, do terraço de casa, a gente acompanhava o nascer do dia, essa ligação náutica, né, de todo e qualquer lugar que é uma ilha, né, e com essas cenas de final do dia. Seguindo... Cabe lembrar, Beto, que em Ortigia, essa parte peninsular de Siracusa, está a fonte Aretusa, que é um dos monumentos, né, da cidade, o único local onde há um papiro em uma fonte de água doce na Europa. E há também, próximo dali, porque é tudo muito compacto, uma igreja, museu, onde está um belíssimo Caravaggio, um pintor assim, de intensidade barroca, e ali tem um cenário maravilhoso. E no slide anterior, antes desse, aí, à direita, nessa basílica, que é a Catedral de Siracusa, estão evidentes também as estruturas do templo de Apolo, que serviram de base para, na Antiguidade Tardia, esse templo ser ocupado e ser ali construída uma igreja. Então, as colunas estão aparentes. É o melhor caso de transição e simbiose arquitetônica entre templo grego e basílica cristã, no centro de Siracusa, em Ortigia. Então, super prazerosa. E dali nós vamos em direção a Taormina, mas antes disso, o Chico teve uma ótima ideia. Nós fomos para um country club, mas não foi para jogar golfe, mas sim para
embarcar no helicóptero, uma super experiência que o Chico tinha tido num grupo anterior e que a gente repetiu, que foi Só deixa eu ver aqui como é que está a minha bateria aqui, que está me avisando. Tá. Tem que olhar para o tempo, Beto, porque agora já é 8h13, né? Enquanto o Beto se acha, eu comento o seguinte. Esse é um voo, uma outra experiência incrível, não se pode deixar de fazer. Claro, imagina sobrevoar o Etna. Naquele momento era bem mais fácil, depois as atividades se recrudesceram. Né? Atualmente está bem ativo o Etna. Não há vulcão extinto no planeta. Né? Pode estar adormecido, mas todos têm ainda atividade e potencial sísmico e vulcânico. E os pilotos são, geralmente, pilotos de grande habilidade e sensíveis para o fato de que somos turistas. Então, fazem sobrevoos bem desenhados que permitem uma visão maravilhosa de uma paisagem que, por sua vez, contribui muito para o encanto na região. E ela nos leva a dois outros cenários conectados. Primeiro, vinhedos da área do entorno, e vinhedos com a característica desse solo vulcânico, né? Basáltico, vulcânico, e interferem, claro, no efeito disso sobre as cepas e sobre todas as propriedades do vinho. E próximo dali, Taormina, no mundo romano, Tauromenium. Essa Taormina, que é hoje, também tem um teatro romano extraordinário, onde se realiza o Festival de Cinema de Taormina, e é um cenário encantador. Eu considero que há no Mediterrâneo 3 joias da paisagem imperdíveis, que são Taormina, aqui vendo nas fotos, né? Santorini, no coração do Egeu, e que estivemos agora em Rhodes, né? Lindos. Aí está, o Beto põe a minha citação no texto. E quem vai a Taormina logo percebe isso. Além disso, o vilarejo que está no entorno tem aquele glamour de uma cidade
encantadora, sofisticada, compacta, ao mesmo tempo uma aldeia e um epicentro cosmopolita. Né? Esse é o cenário do festival de cinema que ocorre, assim como concertos e, eventualmente, também teatro. Né? É um teatro romano que nós notamos pela inclinação da plateia e pela estrutura arquitetônica anexa, bem mais volumosa do que a estrutura dos teatros gregos. Até pegamos casamentos, e de lá de Taormina a gente vai deixar a Sicília, vamos atravessar o Estreito de Messina em rumo ao continente. E chegamos em Reggio Calabria, né, onde vamos passear pela sua cidade, ver os vestígios da sua antiguidade e vamos nos encantar no Museu Nacional da Magna Grécia, né, onde aqui mostra o processo das colonizações, né, a partir da Grécia, da Península Helênica, né, em direção ao sul da Itália, e as várias cidades gregas da Calábria. E aqui eu devolvo a palavra para o Chico nos falar do que nos encantou aqui no museu. Reggio é a capital da Calábria, então toda a arqueologia da região está exposta ali. Como esse painel, restaurado parcialmente, oriundo do sítio de Locri e Pizzeferi, que fica mais ou menos 60 quilômetros de Reggio. E ali era um santuário matrimonial, com culto de Perséfone, Deméter, Perséfone, Hera, que os gregos simbolizavam o matrimônio, esposa de Zeus, e Afrodite, o apaixonamento, o encanto. E aqui nós estamos vendo, diante de Perséfone, a cena da peploforia, a entrega do peplo, que é o manto que aparece dobrado sobre um altar de oferendas que está diante da divindade entronada, sentada à nossa direita. Então, ela tem em mãos um cântaro com que faz uma libação, e a moça que vai fazer a oferenda, possivelmente com uma expectativa matrimonial, leva um galo, que é alusivo também ao matrimônio, e faz essa oferenda, que é algo similar à preparação do enxoval para as noivas no rito matrimonial. Então, muitas vezes, depois, esses enxovais retornavam para a família com as suas oferendas. Só volta um pouquinho, Beto. Nesse anterior, vocês estão vendo, em cima tem 2 furinhos, é porque ficavam presos em árvores ou em cenários fora do templo, uma vez que todos os atos rituais do paganismo greco-romano ocorriam fora dos templos. O templo era apenas habitação da divindade e depósito das oferendas. Bom, então, além dessas placas que estão no Museu de Locri, bom, altares e sarcófagos são sempre um ponto alto da arte romana. Pezinhos e coreografias para um bom conhecer são também um ponto alto. E essa obra-prima, vale a pena a pessoa se deslocar de qualquer lugar do mundo para ir lá ver os bronzes de Riachi. Não tem a menor dúvida. É como ir a Berlim e ver a Filarmônica tocando no Teatro da Filarmonia, mas só que ver de dentro da orquestra, porque a gente pode chegar com a museografia atual, assim, a uma proximidade absurda das obras, que sofreram um restauro colossal, e o museu foi reinaugurado em 2017, bem recentemente. Foram achados em 1972, a 12 metros de profundidade, em Riachi, que é um balneário próximo de Reggio, esses 2 vestígios. Claro, foi achado muito mais, a história é bem complicada e meio controversa, se tornaram, desde então, um símbolo da arqueologia na Itália. Moedas, óperas, exposições, selos, tudo que puder imaginar foi feito em torno dessas obras, por justo mérito. São, possivelmente, quase todos os arqueólogos e classicistas concordamos, do ateliê de Policleto, que é nada mais, nada menos que o maior escultor de toda a história da escultura, quem revolucionou a escultura no século V e criou um método chamado cânon de Policleto. Restaurados, a gente vê o brilho dessas imagens, né? Os dentes, os olhos com incrustações, e na última visita, o Fulvio, que é médico que se ocupa da circulação venosa, pôde ver o que está nessa imagem. Vocês estão vendo? Detalhes que têm verossimilhança comparável, se não superior,
ao do que hoje fazemos para conhecer o corpo, a medicina por imagens. Então, há um apogeu do encontro entre arte e ciência, medicina e cultura escultórica, nessas obras-primas extraordinárias, os bronzes de Riace, no Museu de Reggio, Calábria. Nas imagens anteriores, também, da cidade de Reggio, vocês viram algo que atrai os europeus e que encanta em todo o sul da Itália, que é a luminosidade. Né? Uma luz muito bonita, convidativa, cálida, que marca toda essa paisagem. E da Calábria nós vamos para Puglia. E na Puglia, uma cidade que eu conhecia tão pouco, sabia tão pouco, e que me encantei. Taranto. Então, a Taranto foi a única colônia fundada por espartanos no 706 a.C. Então, saíram aqui de Esparta e vão se estabelecer esse golfo que se chama o Golfo de Taranto, no Mar Jônico. A cidade mais importante da Puglia foi fundada há 2.700 anos, e aqui, né, nós estamos vendo a parte do forte de períodos medievais e resquícios da antiguidade. Mas o ponto alto da nossa viagem aqui em Taranto vai ser o Museu Arqueológico. Antes disso, vou levar vocês a uma igreja que tinha essas pinturas maravilhosas. Um trabalho de piso fantástico. E então agora eu devolvo a palavra para o Chico para nos falar sobre esse museu fantástico, é o Museu Arqueológico de Taranto. Lembro que no hotel que nós paramos, bem no centro da parte arqueológica de Taranto, no subsolo havia arqueologia, que o dono me fez ver lá, uma cena cinematográfica. E também um piano velho que eu quase desmanchei tocando Rachmaninoff. Enquanto eu tocava, voavam teclas e rebentavam cordas, mas o dono, muito entusiasmado, disse: vai, avante, avante! Queria ver eu destruir aquele piano mesmo. Foi quase dantesco aquilo. Bom, então, nesse museu tem a chamada Arte Apulia. Para os estudiosos da arqueologia, da arte grega, é um dos grandes estilos de autoria e de indústria de cerâmica. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos em Pelotas o professor Fábio Vergara, que é um grande especialista em arte e arqueologia da Apulia, né? E Taranto tem como característica geográfica e econômica também estar entre dois mares, o Adriático e o Jônio. Então, o porto se abre para os dois lados, então rotas que eram bem utilizadas para o desempenho da cidade, né? E o museu, como não poderia deixar de ser, tem acervos muito completos da vida cotidiana e nesse museu me chama a atenção as joias. Lá tem a melhor coleção de joalherias gregas expostas em museus. Então, onde se vê o gotejamento, as filigranas, os martelados, todas as técnicas de ourivesaria em joias finíssimas e belíssimas, né? E um pouco de tudo que importa em escultura, em vasos, né? Vai passando, Beto, daí se eu vir alguma coisa que importa, eu já comento também. Ó, veja aqui, né? Escultura clássica no seu apogeu. Taranto. Também tem na entrada da cidade um dos cafés mais charmosos do sul da Itália. Essa Afrodite, extraordinária beleza, guarda marcas do cromatismo antigo, né? Muito notável. Muito possível vítima de uma iconoclastia. Isso é fragmento de outro fragmento de um sarcófago romano, como esses que vimos agora em Afrodísias, Turquia. E mostrar para o povo essa beleza de... Estamos aqui em Taranto, no sul da Itália, na Puglia, hoje uma das regiões mais pobres da Península Itálica, que teve seu esplendor no período grego, quando do século VIII a.C., até a conquista romana,
Aqui era uma das próspera região de cultura, civilização do mundo grego. Depois, período romano, as várias conquistas, normandos, espanhóis, fez parte do Reino das Duas Sicílias, até ser unificada com a Itália em 1861. Então, o casco antigo de Taranto, uma ilha aqui, Mar Jônico. Então, aqui estamos em Taranto. Vocês devem... Aí estamos no topo do hotel, né, no terraço do hotel, onde o proprietário nos ofereceu uma belíssima recepção, muito gentil, muito agradável. E vocês sabem que de Taranto vem também a dança tarantela, né? Então, tem uma autora aqui de Porto Alegre que escreveu um livro belíssimo chamado Tarantata, é a Cynthia Lacroix. E esse é um romance de ficção histórica muito bonito, muito bem escrito, que eu recomendo muito para compreendermos a relação entre o transe, condição feminina e a origem da tarantela. A ideia de que era do veneno de uma aranha peçonhenta que procedia o transe, que se tornou epidêmico entre moças de Taranto. E daí vem esse mito. O romance é muito legal. Tarantata, de Cynthia Lacroix. E de Tarantos, vamos para Paestum, que foi fundada no fim do século VII a.C. por colonos de Síbaris, do Golfo de Taranto, e foi originalmente chamado de Posidônia. E é um daqueles locais que a gente vai se encantar pelo conjunto e pelo detalhe. O conjunto, esses 3 templos fantásticos, os mais bem preservados e entre os mais antigos, né? E depois os detalhes no museu. Com vocês, Francisco Marshall. Bom, então ali se encontram as amostragens mais antigas da arquitetura de templos em pedra dos gregos, né? E por isso se nota o que foram essas colônias gregas. Elas são também fonte de muitas revoluções que depois se consolidaram no mundo balcânico, e cicládico e jônico também. Os templos, o primeiro deles serviu como basílica. Esse é o templo de Atena, que é um templo bem conservado. A gente está olhando assim da parte arqueológica, da base, para o templo, muito bonito, muito fotogênico. Aqui está outra visão dele. Mas os 2 primeiros templos que nós vemos, aí é uma cena do Areópago, na verdade. Parece o teatro, mas é o Areópago. Tem o mesmo formato do teatro, mas era usado para o conselho da cidade, né? Para o Buleuterium, perdão. O Buleuterium, que era onde o conselho se reunia. Os 2 primeiros templos não têm identificação segura, apenas hipotética, porque não tem muita notação, nem muitos índices, né? E foram reutilizados como basílicas também. São, evidentemente, monumentais, em um gramado plano, uma recuperação arqueológica que vem do início do século XX, onde se encontrou também, junto aos templos, uma necrópole com 171 jazigos, dos quais vieram tesouros em vasos e oferendas, e também sarcófagos que estão nesse museu ao lado, como o Beto logo mostrará. Vocês estão vendo, já tem a paisagem com os pinos, né? E Pini Romani, aqui na Campania. Um grande marco arqueológico na paisagem da Campania. Aqui o templo de Hera, que foi uma basílica, por isso que foi preservado, né? O mais antigo de Paestum, de 560 a.C., ou seja, 2.580 anos atrás. Os templos gregos, no passado, eram de madeira, tá? Mas isso fazia com que facilmente fossem atacados, queimados, destruídos, além da erosão, a altura do tempo atuando contra eles. E a partir de meados do século VI, prospera essa nova arquitetura de templos edificados em pedras, com colunas, né? Vejam, essa é uma obra que antecede em 110 anos, mais um pouco, 120 anos, a construção do templo da Atena Virgem, Partênia, em Atenas, tá? O famoso Partenon. E uma parada para o almoço aqui com Marília, Mariazinha, a Marta e a Dulce. E vamos para o museu. E nesse museu, convido o Francisco Marshall a nos falar sobre a Tumba del Tufatore. É um dos movimentos mais extraordinários da arqueologia do mundo antigo.
Essa pintura estava no teto da tumba, voltada para dentro. Aqui um esquema gráfico que mostra como era a decoração. Mas veja que essa parte que é à esquerda, menor, ela teria que ser dobrada para ser a parede interna da tumba, bem como essa outra que está aqui à direita. Também teremos que fazer um giro de 180 graus para ela ficar para dentro, como se o personagem sepultada fosse o destinatário da mensagem visual ali apresentada. E era uma mensagem sobre a vida, as etapas da vida, os estilos da vida. Aqui, uma vida ao modo grego, um simpósio, ou seja, um banquete com bebedeiras, jogos, né, entre adultos e jovens, sêniores e efebos, né, em klinoi, que é o plural de klinos, que é esse divã onde se reclinavam entre almofadas e lençóis para beber, tocar música. Vejam à direita, um tange a lira, mas já estão com uma paixão homoerótica em pleno florescimento, algo bastante grego. E avança, Beto, por favor. O ponto aqui estão trocando carícias, não? Mostra um aspecto do homoerotismo grego, que é sempre um assunto interessante para compreendermos seus tabus, as suas regras, seus contextos, não? Mas também a sua plasticidade e plausibilidade social, porque aqui está edificado num momento de consagração para a eternidade. Prova disso é que nós, um pedaço dessa eternidade, estamos vendo isso em Porto Alegre agora, aproximadamente 2.400 anos após a pintura disso. Também é um dos raríssimos remanescentes do que foi um dia a pintura grega. Aqui, as etapas da vida, vocês estão vendo, um jovem musicista tocando o syrinx, a dupla flauta de efeito hipnótico, sucedido por um jovem em idade de iniciação na vida adulta, um efebo se tornando adulto, e sucedido por um coroa com a minha idade, possivelmente, pouco menos, quem sabe, tão velhinho que já estava com bengala. É uma visão do mito das três idades representadas no sarcófago. E no topo, bom, aí é de um outro sarcófago, né? Sarcófago de cavaleiros. Eu acho que valeria a pena voltar, Beto, para a imagem inicial, onde mostra Il Tuffatore, né? O mergulhador. É uma alusão à morte como o último mergulho, quando imaginavam que todo o universo era circundado pelas águas do rio Oceano. E aqui é feita uma alusão entre essa cartografia real, com que geógrafos do mundo antigo se orientavam, e uma visão do pós-morte como um salto rumo a essas águas, né? Então ele parte de um trampolim bem edificado e se estende num salto de grande liberdade, de grande plasticidade também, né? Rumo a esse mundo do desconhecido, mas que é a água que nos circunda, uma alusão entre esse universo e a morte. Que bárbaro. E esse aqui, o movimento, né, Francisco, da sequência dos animais, assim, é incrível. É uma quadriga, né? Então, nessas tumbas predomina o imaginário heróico. Claro, porque eram esses heróis que comissionavam as tumbas, né? Famílias aristocráticas, mas também porque se imagina que o vigor heróico ajudava a vencer as barreiras entre a vida e a morte. E de lá nós seguimos em direção à Costa Amalfitana. A nossa base vai ser Sorrento, né? Então aqui nós estamos nas falésias de Sorrento, com vista para a ilha de Capri, e de onde nós vamos seguir, né? Antes aqui mais um Lunetás, vamos seguir em direção a Positano. Então, aqui um sunset maravilhoso, e na Costa Amalfitana tem várias, todo esse entrecortado de montanhas que mergulham no mar, onde, no morro, né, nós temos penduradas suas cidades. Então, Positano, a mais cênica entre elas, né, e que está aqui se desenvolvendo ao longo, em frente ao mar, e subindo com a montanha, com a sua praia lá embaixo, passando por Praiano, que também faz entre as duas montanhas e a praia lá embaixo, seguindo para Amalfi,
que é a maior, onde tem mais serviços, né? E é o que dá o nome a essa Costa Amalfitana, com sua impressionante catedral, com pinturas medievais, afrescos, e subindo o morro, vamos para Ravelo. Então, Ravelo é uma ótima base para explorar todas essas cidades, porque daí desce, por um lado vai para Positano, embaixo tem Amalfi, e aqui nós temos o concerto de primavera, né, que nós Agora, aí cabe dizer, em Ravelo ocorre um dos melhores festivais musicais da Europa. E, então, na última vez que nós estivemos, fomos eu e a Fernanda tomar um café no hotel, onde se hospedaram Yehudi Menuhin, Edvard Grieg, Maurice Ravel, Claude Debussy, Leonard Bernstein, Jesse Norman, recentemente, né? E ali estava um piano Pleyel, que eu pude tocar, uma coisa idílica, um sonho de vida. E saindo desse local assim idílico, realmente, né? Medieval, assim, muito bonito, a gente se depara com aquilo que está sob o nome no topo desse cartaz, um auditório construído por nosso gênio da arquitetura, Oscar Niemeyer, no coração desse mundo de idílio musical e arquitetônico. É um belíssimo auditório, fora da cidade, assim, paulistano, né? E, claro, a visita à Costeira Amalfitana é um sonho de realização, de turismo, de paisagem, de beleza, né? E o seu apogeu é ir a Ravelo, ver toda a paisagem e, se possível, ver um concerto nesse cenário maravilhoso. Então, a imagem que vocês estão é de um pôster, né? Mas na seguinte, vocês imaginam aí a orquestra. Olha só. Então, aqui eles estão montando, né? Então, ela fica suspensa, nós ficamos assistindo a partir aqui dos jardins e com um cenário mágico da Costa Amalfitana lá embaixo. Então, é simplesmente único, né? Liga a música com a beleza, com tudo, né? É a expressão máxima da arte em todos os seus sentidos. E, seguindo da Costa Amalfitana, nós chegamos em Pompeia, né? Que após o terremoto de 64, ela vai ser reconstruída e com grande luxo, pois era a cidade de repouso de boa parte da aristocracia romana, conectada ao balneário de Stabile e a Herculano. E, então, nós temos aqui Pompeia, e passou 15 anos, vai ter um outro cataclisma, e daí esse vai soterrar a cidade, que vai ser só redescoberta no século XVII, e, desde então, o arqueólogo Francisco Marcho nos fala da sua importância. Então, quem não sonha conhecer Pompeia, né? É um local máximo. Temos outras Pompeias no Mediterrâneo, para a Idade do Bronze, em Akrotiri, na ilha de Santorini, e para a Idade Neolítica, Çatalhöyük, na Anatólia. Mas para a Era do Império Romano, o complexo que reúne Pompeia e Herculano e o Museu Arqueológico Nacional de Nápoles são chance única de vermos no seu esplendor uma cultura sofisticada em urbanismo, em estilo de vida, em pinturas, em poesia. Ali foram encontrados afrescos extraordinários, de extraordinária beleza, com os quais foi possível compreender, classificar, entender não apenas a pintura romana, mas toda a história da arte procedente do mundo antigo. E desde que foi redescoberta, em 1748, a Pompeia se torna, evidentemente, o epicentro de um movimento de paixão e de sedução pela arqueologia, que levará, no século XIX, às grandes realizações da época de ouro da arqueologia, a descoberta de Pompeia, de Troia, de Micenas, de Knossos e tantas outras. E Pompeia, claro, nunca superada pelo que nos oferece. Aqui estamos vendo um detalhe do afresco de Vênus, da Casa de Vênus, descoberto em 1958. As escavações prosseguem, ainda há muito a ser revelado em Pompeia. Nos últimos 3 anos, Máximo Ossana, então diretor de escavações, fez avançar muito as descobertas, né?
que vão sendo assim paulatinas, porque não se quer comprometer a conservação do sítio, que é muito delicada, né? Então, a visita ali nos permite ver o teatro, por onde se entra no complexo, o Odeon, que é um teatro em pequenas dimensões para performance poética e musical. Aqui temos algo que causa muita inquietação, para alguns é um tabu, acharem que foram encontrados cadáveres em Pompeia, o que não é o caso. Essa figura antropomórfica que vocês veem aí está modelada em gesso francês, uma técnica que desenvolveu o arqueólogo Giuseppe Fiorelli, no início do século XIX, quando, ao escavar, ele percebia que, em alguns locais, as cinzas continham parte oca, em branco. Então, ali era onde, no passado, houve um corpo que, naturalmente, se decompôs, né, depois de 1.900 anos. Então, sobraram, às vezes, um pedaço da arcada dentária, da estrutura vertebral da coluna, pouca coisa. Mas sobrava ali a marca daquela ocupação. Então, ele fazia um orifício no topo, introduzia gesso líquido, que eles chamam gesso francês, e com isso conseguia solidificar a figura que fica aqui como se fosse um decalque, né? Uma versão escultórica, tridimensional em gesso. Então, foram achados vários que mostram as pessoas no seu desespero, nos estertores, quando entendiam que o fim já estava acontecendo, né? Naquela manhã de 24 de agosto de 79, depois de Cristo, a erupção do Vesúvio. Hoje rediscute-se essa data em favor de uma outra datação em outubro do mesmo ano, né? Baseado em inscrições e material comparativo dessa região. E para quem quiser conhecer melhor antes de visitar, porque, claro, a visita mostra que é preciso, né? Mas tem esse belíssimo livro de Mary Bird, que é uma grande helenista e latinista, né? Pompeia, a vida de uma cidade romana. Está traduzido, disponível em português, é uma belíssima obra de referência que discute o que é preciso para se ler mais ainda da história dessa cidade. É fabulosa. E de Pompeia, a gente foi na Cantina del Vesúvio para um almoço, degustamos a Lacrima de Christi, um rosso, e ao lado Herculano, né, seguindo esse complexo de ruínas romanas, que o Francisco também comenta com a gente. Olha, assim, cabe dizer que Plínio o Velho, que morreu na erupção do Vesúvio, né? Foi lá socorrer um amigo e sucumbiu, e por isso deu-se o nome de Pliniana, a coluna de cinzas daquela erupção característica, né? Você não deve imaginar lava escorrendo, algo incandescente, não. Foi uma erupção com um jato de cinzas de imensa propulsão, que depois caem junto de dejetos, rochas incandescentes e tal. E aí intoxica e soterra e incendeia a cidade, né? Com esse material que depois sedimenta, né? E o pobre do Plínio foi lá tentar salvar o amigo dele, se deu mal. Mas ele havia documentado a região e, entre outras coisas, registrou, Beto e Caríssimo, 71 tipos de videiras e as descreveu em suas propriedades enológicas e terapêuticas, porque se praticava enoterapia fortemente naquele cenário. Então, a erupção do Vesúvio, além do colapso de Pompeia, Herculano e outras cidadezinhas, foi a maior crise em toda a história da vitivinicultura, que comprometeu a indústria vitivinícola do mundo antigo por muito tempo e que levou à extinção de cepas que hoje só se conhecem pela literatura. Bom, Herculano é um bairro ainda mais compacto. Lá as escavações estão ainda mais complicadas, porque estão dentro de uma área urbana, tá? Mas ali foi encontrada a Vila dei Papiri, que inspirou o milionário do petróleo americano, John Paul Getty, a recriá-la na Califórnia, no Getty Malibu, onde ele recriou a Vila dos Papiros. Nessa Vila dos Papiros foi encontrada uma coleção de papiros, exatamente que deu nome a ela. Aqui a gente está olhando o mosaico da Vila do Padeiro, que é um dos mais finos mosaicos da arqueologia de Pompeia, a técnica do vermiculatum, ou seja, o caminho da minhoca, que fazia com que o desenho funcionasse como se fosse uma pintura, assim, com a tinta sendo espalhada, só que, em vez da tinta espalhada, eram as fileiras muito finas de
tesserae, ou cubinhos, né, usados para pintura. Então, o John Paul Getty montou essa vila, em alusão ao que foi encontrado em Herculano, e ficou, desde a descoberta de Herculano, o desafio, como ler o que continham aqueles papiros. E, recentemente, chegou-se uma técnica revolucionária. Então, temos para os próximos anos, meses e anos, a revelação da biblioteca epicúrea, biblioteca com filosofia de vida, baseada no amor, na amizade, no prazer, de Epicuro, filósofo de Samos, que floresceu em Atenas. E que, claro, é um marco da história da cultura, né? Aqui são detalhes da parte portuária de Herculano. Boa parte dos acervos, tanto de Pompeia quanto de Herculano, estão no Museu Arqueológico Nacional em Nápoles. Então, a visita tem que ser complementada, obrigatoriamente, né, por essa visita. E, falando nisso, vamos para Nápoles. Então, aqui nós estamos em Nápoles, e do lado de lá a gente vê o Vesúvio. Nápoles, a nova polis, fundada em meados do século VI a.C. por colonos gregos que há muito estavam estabelecidos na Baía de Nápoles. Foi a principal rival de Siracusa, porém teve maior sucesso em suas relações com Roma, garantindo sua continuidade. Nós estávamos aqui no topo da montanha e essa era a vista do nosso hotel, com o Vesúvio, o porto, e toda a malha urbana de Nápoles. E em Nápoles, nós temos a galeria. Essa é qual delas? Essa não é a Vítor Emanuele, essa é a outra galeria que não me lembro o nome. Mas é tipo, lembra a Vítor Emanuele de... Lembra a Vitória Emanuele. Oi? Lembra a Vitória Emanuele, mas eu também não me recordo o nome dela. É de um outro rei, eu acho. E aqui em Nápoles, a praça principal, mas com uma arquitetura nos 4 lados. E chegamos, então, ao Museu Arqueológico de Nápoles. Está aí nós todos sentadinhos e o mestre Francisco Márcio nos preparando para o que nós iríamos encontrar nessa maravilha de museu. E passo a palavra que o Chico vai nos comentando alguma das imagens que eu selecionei aí. Bom, assim, eram casas de luxo, né, da aristocracia romana no seu balneário, e um se exibindo para o outro na reconstrução da cidade, investiram fábulas para criar vilas suntuosas, belíssimas, que tinham no seu centro o impluvium, ou um laguinho interno, e na base desses laguinhos, né, que era alimentado por uma água coletada do teto das casas, havia os mosaicos. Então, eles ganhavam vida, brilho com a água e com o movimento das águas, né? Então, no museu, a gente vê uma parte desse espetáculo, e já é uma parte impressionante, né? Que nós estamos vendo a cena das parcas, né? As fiandeiras, falando do destino. Todas as imagens de Pompeia são uma forma de comunicação entre o sagrado e o cotidiano daquelas casas, que se viam, então, impregnadas de um mundo ideal de beleza, de poesia, de imaginação, de festividades, que eram parte do modo de vida numa cidade como foi Pompeia. E lá está não apenas a marca do mundo de Dioniso e de Afrodite, mas também um dos ícones tabu da história da cultura europeia, que é o Gabinetto Secreto, uma coleção reservada de arte erótica, profundamente erótica, né? Já vamos chegar Esse aqui é um fragmento do mosaico de Alexandre, que é o maior mosaico, né, em extensão, conhecido, que foi levado de Pompeia para o museu. Isso, ali está um detalhe desse museu. Mostra quando Alexandre enfrentou Dario III na Batalha de Issos, em 334 a.C., e pôs em fuga o imperador persa. Veja aqui embaixo, bem no centro da imagem, um soldado já abatido, ele se ampara no escudo e tem a sua imagem refletida no escudo, aqui na parte, bem onde aí está o escudo, a mão direita dele em pânico e a cabeça dele em pânico refletida logo mais à esquerda um pouco na estrutura do escudo. Então, claro, uma obra máxima
dessa tradição de mosaicos, ou originalmente pintada por Apelles, em Atenas, na Grécia, né? E depois mimetizada em Pompeia. E aqui a série que tu Bem estava como... comentando. e depois há uma bela coleção de arte erótica. A Pompeia, tal como Roma, viveu sob os encantos de Vênus, a principal divindade, a cidade tutelada pela deusa do amor, né? O Vênus dos romanos, Afrodite dos gregos. Então, lá havia um templo de Vênus no coração da cidade e um imaginário erótico, entendendo que isso leva para o mundo de Pompeia muitos mitos, né, do apaixonamento, do encanto e do desencanto, bem como o bordel de Pompeia, que é a principal atração, né? Como é um tabu, os turistas fazem fila para ir lá ver o bordel restaurado de Pompeia. E aqui pintura a fresco romano, né? No Museu Arqueológico. Claro que é uma visão inebriante, tudo que se vê nesse cenário esplêndido. Pode passar, Beto. E como é um cenário de poesia e vida, aí está a imagem ícone de Safo, a poetisa grega do século VII a.C., floresceu em torno de 630 a.C., e ela tendo aqui um instrumento de escrita, que seria um tablete com cera, onde ela poderia anotar algo que seria depois copiado, né? Com rica joalheria e um toucado, olha, pensativa, né? Na musa pensosa. E há outros retratos nessa coleção que mostram o quanto as dominae, ou seja, as senhoras de Pompeia, imitavam o comportamento de Safo e se faziam representar também como poetisas, segurando assim o estilo, né, para escrever, dando aqui valor ao que era a imaginação poética em Pompeia. Efetivamente, lá a literatura tinha um valor diferente do que tem para nós. Ela era cultivada como um caminho para o mundo sobrenatural de belezas, inteligências e prazeres. A Vila dei Papiri, que vem, então, de Herculano. Não, infelizmente, não é possível visitá-la, ela está bloqueada o acesso, né? Mas é bem conhecida a sua planta e os seus acervos pelo valor que teve no século XIX e depois nessa reconstituição que vai resultar no Getty Malibu. Né? E aí está, meu caro Beto, outra sugestão para nós eventualmente pensarmos um turismo cultural de primeira categoria, que é Los Angeles e seus museus. Viu? Só os museus de Los Angeles já pagam uma belíssima visita para aquela cidade maravilhosa. Né? Além de um concerto na Disney Hall, né? New Getty Center, o Huntington Gardens, o Norton and Simon Museum, o LACMA, né? O Los Angeles County Museum of Art, e o Getty Villa, em Malibu, que é uma joia de coleção clássica. Pode tocar. Lá tem essas figuras que nós estamos vendo, isso é lá do Getty Malibu. Bronzes, né? Bom, aí já são os mármores da área de mármores imperiais romanos, onde está também o célebre Hércules Farnese, a principal escultura do acervo do Museu Arqueológico de Nápoles. E essa Museu Arqueológico Nazionale de Nápoles, da Nápoles. Essa é a peça que eu mais gostei lá, Chicão. Ela é muito graciosa. Tem várias pinturas e representações da flora, né? Aí o touro Farnese, tem também o Hércules Farnese. O nome vem da coleção Farnese, né? Cardeal romano. E, terminando nossa apresentação, vamos para um outro museu de Nápoles, que é o Museu Capodimonte, e que destinado à pintura. É que, assim, inebriados por Pompeia, muitos desdenham, ou nem sequer ficam sabendo desse que é um dos mais belos museus da Europa, porque dominaram a Nápoles, o reino de Nápoles e o reino das Duas Sicílias, os Bourbon e os Habsburgo, por pelo menos 150 anos. Então, Nápoles foi uma das cidades mais ricas da Europa. Por essa razão, o Grand Tour
original, que levava a aristocracia a circular pelas grandes cidades para aprenderem, conhecerem, se refazerem, reconhecer, enfim, tinha como seu ponto culminante a visita a Nápoles. Resultado disso, lá há coleções de pintura extraordinários, como esse Tiziano, que vemos aqui, mas igualmente Bruegel, Rafael, Botticelli, né? Parmigianino, aqui, um autor do Alto Renascimento, extraordinário. Logo, bom, é imperdível em Nápoles a visita ao Capodimonte. Com esse detalhe de que já é quase uma visita para iniciados, devido ao atrativo magnético que é a Pompeia, para quem visita Nápoles. Bom, tem também as catacumbas, né, de Pompeia, de Nápoles, que são outro atrativo interessante, e o cenário da cidade, toda ela muito idílica, muito bonita. E aqui então... Aqui do hotel onde estávamos, lá, que foi uma antiga abadia franciscana, convertida em hotel, incrustado nas rochas, numa montanha, muito bonito hotel. Bela seleção do nosso rei da logística, Beto Conte. E então a gente termina com essas vistas aqui de Nápoles. Então muita gente tem preconceito, chega em Nápoles já sai correndo para a Costa Amalfitana, e Nápoles merece pelo menos esses dois, um full day, né, para a gente fazer esses dois museus de primeira grandeza, o Museu de Arqueologia e o Capodimonte. E com isso nós terminamos mais um Beto no Mundo. E eu queria convidar vocês para participar do Estúdio Cultura Filosofia 2023, que vai acontecer em maio do ano que vem, e que o Chico nos dá ali umas pinceladas, estamos fazendo pré-lançamento, né, Chico, do que nós pretendemos oferecer para 2023. Aqui, nossas expedições têm uma finalidade centralmente cultural. Claro, em paisagens lindas e com o prazer de um turismo bem organizado, bem concebido, que inclui a logística e hotéis tentadores, paisagens deslumbrantes, mas também a chance de aprendizado, conhecimento, reflexão. Então, eu estou reformulando o tour, que originalmente era a Turquia, de Troia à Filosofia, onde começávamos em Istambul e íamos para o sul, em direção ao cenário de origem da filosofia, que é a região em torno de Mileto, passando por Pérgamo, Éfeso, Samos, e, por fim, visitando outros cenários do interior da Turquia, na Anatólia. Mas, agora, essa parte do interior da Turquia nós reservamos para o Estúdio Clio Tour Afrodite, e outra parte ainda mais profunda, que será a Turquia Profunda, em 2024. E nesse, nós voltamos para um ponto central da cultura grega, que é entender onde, como surgiu e floresceu essa revolução cultural da história, foi o pensamento analítico, seus autores, suas especulações, mas também o quanto isso aparece na paisagem, nas cidades, na visão do espaço. Então, significa nós irmos ao Mileto e o seu ambiente, que é a costa turca, uma cidade grega na costa turca, cultura grega na sua plenitude, terra não apenas de Tales, mas de toda a escola de pensamento dele procedente, Anaximandro, Anaxímenes, e, posteriormente, Hipódamos de Mileto, o grande mestre urbanista. E, a partir dali, isso foi uma sugestão do Beto, e agora nós estamos vendo como organizar isso, fazer um sentido, ao périplo, num sentido anti-horário. Então, percorrendo de sul para norte, a costa da Turquia, incluindo outros sítios, inclusive o sítio ícone, não é o meu predileto pela quantidade assim de turistas que vai para lá, virou muito assim, pedra marcada do turismo clássico, o sítio de Éfeso. Mas é incontornável, né? Terra de Heráclito, e a belíssima biblioteca de Plínio, o teatro monumental, não tem como não ir a Éfeso. Mas tem sim como irmos complementarmente a Samos de Pitágoras e Epicuro, avançarmos para o norte, passarmos pelo sítio de Claros, um dos grandes oráculos, um dos mais belos sítios arqueológicos da costa da Ásia, visitarmos a biblioteca deslumbrante de Pérgamo, e cabe dizer, Beto, que vamos ver como é que a gente realiza isso, né? Mas eu estou propondo incluirmos lá no início do tour a visita a Kos, que é a terra de Hipócrates, né?
o pai da medicina. Então, lá há um santuário médico. Nossos grupos sempre temos, para o nosso deleite, prazer e segurança, médicos e médicas. Então, isso é parte desse mundo racional, analítico, filosófico e científico, né? Que vem da Escola de Mileto. Vamos ver como é que a gente vai arranjar isso. Então, subindo de Pérgamo, passaremos pela ilha de Safo, né? Lesbos, Mitilene, a beleza de seus sítios. Próximo dali está Assos, onde Aristóteles passou um período da sua vida, e incontornável, quem vai até essa região não poderá deixar de visitar as ruínas de Troia, né, que estão bem próximas dali. Então, a nossa proposta é, deste ponto, nós atravessarmos o Egeu, ainda estamos eu e o Beato estudando como fazer essa travessia, para solo grego, diretamente para o sítio reconstruído da cidade onde nasceu Aristóteles, Estágira. E de lá visitarmos também a bela arqueologia macedônica encontrada em Pela, capital da Macedônia. No caminho rumo a Atenas, passaremos pelo Monte Olimpo e como não fazer, meu caro Beto, um lunetaço olímpico naquela paisagem? Preparemos-nos, né? Eu fico lembrando quando um grupo de aficionados colocou um piano de cauda no topo do Monte Olimpo, com helicópteros, e lá colocaram o pianista russo Sviatoslav Richter a fazer um recital de Beethoven. Já pensou? Que loucura. Bom, e dali podemos seguir ao Santuário de Zeus, em Dodona. Tudo isso, pessoal, são sítios fora do roteiro usual. Portanto, que nos deixam donos do sítio. Não tem turistas disputando conosco nesses santuários lindíssimos, belíssimos, como é o caso de Dodona, Estágira e outros do nosso roteiro, Kos também. No caminho para Atenas, na Fócida, passamos pelo umbigo do mundo, aqui para ser comentado como fonte de pensamento, a ética de Delfos, a medida, Meden Agan, nada em excesso, a exortação ao equilíbrio e à medida que se torna a busca da regra, a busca do nomos equilibrado pelo pensamento grego. E, por fim, em Atenas, além dos locais tradicionais, sim, vamos lá ver as ruínas da academia e pensar como Platão. Vamos lá ver as ruínas do Liceu e pensar como Aristóteles. Vamos lá ver as ruínas do Jardim e pensarmos como Epicuro. Esses cenários aqui da arqueologia e do turismo são para nós o convite para recuperarmos o tesouro de ideias que nos inspiram, que nos instruem, que nos fazem crescer. Para muitos que já ouviram falar, a chance de dar vida, de reconectar com enciclopédias preciosíssimas da história da humanidade, ao mesmo tempo tendo o prazer da amizade, do bom turismo, da boa vida em uma expedição cultural. Já me inscrevi. Tu tem que ir junto, Muito obrigado, Chico. Queria agradecer a participação de vocês todos, convidar vocês para a nossa próxima apresentação, que vai ser Dubai e Catar, né? Então, vamos da antiguidade para a contemporaneidade. Eu vou ter duas convidadas especiais também, duas brasileiras que moram, uma em Dubai e outra em Catar, a Bruna e a Cris, que vão estar aqui com a gente. E, com isso, nós temos a nossa apresentação até o final do ano. E vou já voltar aqui para o grupo, para agradecer o Chico e aproveitar que estamos todos ainda aí. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Chico, muito bem-vindo. Bom, eu fico lisonjeado com a bela e seleta audiência, né? Fico muito feliz e deixo aqui uma saudação. Pergunta quando vai ser. Pergunta quando vai ser. Vamos programar uma apresentação também desse show, né? Logo mais. Ô, Chico, eu ouvi a pergunta da Emi. A Emi disse para o Talos, pergunta para ele como é que vai ser. É que eu liberei meu microfone, por isso. Não, já estamos nos inscrevendo para essa próxima. Então, vai ser mais ou menos na mesma época que vocês foram esse ano, final de maio, início de junho, e agora a gente está formatando direitinho, né? A gente construiu juntos essa semana a rota. Mas separem aí o final de maio, início de junho para essa expedição. Do ano que vem?
Do ano que vem, 2023. Tá, tem 2 inscritos já. Ah, legal. Beleza, que prazer, que honra. Assim, M. Talos e demais, né? Um dos cuidados que eu e o Beto estamos agora querendo aplicar melhor para o nosso planejamento de tour é que nós tenhamos um melhor equilíbrio entre visitas aos sítios arqueológicos, que exigem um pouco mais de fôlego, né, de preparação física, e, alternativamente, as visitas aos museus, que são muito mais amigáveis, de fácil visitação, a menos, né? Então, isso para poupar, né, as pessoas de fadigas ou atos heróicos, como os que vimos M realizar em Cnidos. Aquilo eu nunca vou esquecer. Senhoras e senhores, nós, naquele tour, primeiro a M foi assim, sacudida lá de Mármares a Cnidos, né? Com os enjoos produzidos por uma estrada sinuosa, né? E lá chegando, ainda subiu aquelas encostas rumo ao templo de Afrodite, onde foi colocada a primeira grande estátua de Afrodite nua, a Afrodite de Cnidos, de Praxíteles. Estava um cenário deslumbrante, a paisagem exuberante, algo fantástico. Sabe o preço a pagar em Paris. E eu Talos acompanhando a M, eu atrás, assim, claro, dando uma retaguarda, né? Mas uma retaguarda mais de aplauso e admiração. Claro, então, assim, nós queremos, né, Beto, no próximo tour, pensar um pouco melhor a complementaridade desses projetos em favor também das visitações a museus, né? Onde as condições são bem mais amigáveis, né? Mas não se pode ir em um lugar desse também sem paisagem, sem arqueologia, sem templos. Então, é um equilíbrio a ser construído no nosso planejamento. Perfeito. Gente, queria então agradecer a seleta audiência, queria agradecer o Francisco e desejar uma boa semana a todos. Temos até com o psiquiatra, o psicanalista Antônio, direto de São Paulo, aqui com a gente. Tudo bom, Antônio? Antônio, que alegria. Que bom ver. Estou firme, marcando fidelidade ao grupo. Isso eu não sou psicanalista, eu sou psiquiatra clínico, é outra coisa. Psiquiatra, tá bom. Eu misturei ali as áreas. Bom. E aparecia em lunetaços pela Itália Grega também nas imagens, que eu vi. É vero. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, querida Lenita. Boa noite, seu Pedro, Casal Grace, Salomão e tantas outras pessoas que estão aqui conosco. Nos vemos no dia 18 com os Emirados. Boa noite. Até logo. Valeu, Beto.